Olá, galerinha. Vamos dar continuidade, então, ao estudo das orações. Nós temos agora um novo capítulo, que é o estudo das orações subordinadas adjetivas. Exatamente. Para que nós estudemos as orações subordinadas adjetivas, nós precisamos entender que existe um mito, tá? No nosso meio aqui de estudo, de que a oração adjetiva, ela precisa ter um satélite oracional que é o adjetivo. Isso é mito, é um engano. O que eu preciso entender é que a oração adjetiva, ela terá o papel, ela por inteiro, tá? Terá o papel de um adjetivo. Mas, para facilitar a identificação da oração adjetiva, eu coloco aqui algumas bases teóricas para te ajudar, tá? Em vez de a gente ficar pensando na questão do adjetivo, nós vamos olhá-la a partir de um outro prisma, de um outro ângulo, tá certo? Então vamos colocar essas bases teóricas que eu uso como dica para o meu aluno, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Observações teóricas. Observações teóricas. Qual é a minha primeira observação? Olha só. Sempre é sempre, que falarmos em oração subordinada adjetiva, vírgula, ela estará obrigatoriamente iniciada por um pronome relativo. Ponto e vírgula na mesma linha. E sempre que falarmos em pronome relativo, vírgula, ele estará obrigatoriamente iniciando, uma oração subordinada, adjetiva. É uma condição obrigatória. Beleza? Então, o que eu quis dizer nessa observação é o seguinte, ó. Nós falamos em pronome relativo, então, ele estará obrigatoriamente iniciando uma oração subordinada, adjetiva. Obrigatoriamente, uma oração subordinada adjetiva. Nós falamos em oração subordinada adjetiva
ele estará obrigatoriamente sendo iniciada por um pronome o quê? Relativo. Então, nós temos aqui uma relação obrigatória, ó. Relação uma relação obrigatória. Beleza? Essa relaçãozinha aqui. Maravilha. Agora vejamos aqui a nossa segunda observação. O pronome relativo é chamado de pronome porque substitui um substantivo. Porque substitui um substantivo. Vírgula. E é chamado de relativo pois estabelece uma relação entre a característica de sua oração e um substantivo da oração anterior. Aí vamos lá. Será o substantivo que o pronome retoma. Será o substantivo que o pronome retoma. Então, galerinha, bora lá. Para eu falar em oração adjetiva, eu terei como marco dela a presença do pronome relativo. Tá certo? Então, toda vez que eu quiser saber se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, aquela relação que nós falamos, ela será obrigatória. Tá? Eu só terei pronome relativo na oração subordinada adjetiva. E eu só terei uma oração subordinada adjetiva se ela estiver sendo iniciada por um pronome relativo. Tá certo? Então, o marco é pronome relativo iniciando oração adjetiva. Achou o pronome relativo? Resolveu todo o problema. Tranquilo? Ótimo. Então, sobre a classificação das orações adjetivas, eu vou colocar aqui uma terceira observação, que é um esquema, tá certo? E esse esquema vai servir para nós explicarmos também a parte semântica da oração adjetiva. Tá? Então, nós vamos manter esse esquema aqui e depois, na outra parte do quadro, nós vamos esquematizar a oração adjetiva, usando depois o esquema para interpretarmos. Beleza? Então, vamos lá. A nossa terceira base teórica é um esqueminha do Prado, viu? Olha aqui, preste atenção. Esse esqueminha se refere... Deixa eu pegar uma canetinha azul aqui. A gente escreve pouco, né, pessoal, durante a aula. Vocês devem estar com pouca matéria no caderno já, né? Então, vamos lá. Dando continuidade, então.
Esse esquema, como eu estava falando, ele se refere ao pronome relativo, beleza? O que tem esse pronome relativo? Bora lá. Primeiro, o pronome relativo com vírgula. Quando ele possuir vírgula, a condição da oração será explicativa, tá? Aí eu vou colocar aqui um esquema meu, que depois nós vamos utilizá-lo, tá? Ó, a característica de. Aí nós temos uma lacuna que depois será preenchida. É dada a todo o grupo de, e mais uma lacuna para ser preenchida, ponto final. Depois nós vamos entender como isso aqui funciona. Anota aí no teu caderninho, porque você não acha isso aqui em livro nenhum. É uma metodologia minha, tá? Mas que funciona, bem legal. Agora, ao contrário, sem vírgula. Sem vírgula, a condição da oração será restritiva. Será restritiva. Então vejam. A característica de é dada a parte de um grupo de. Outra lacuna para ser preenchida. Beleza? Então aqui está o nosso esquema, bem legalzinho para você, né, deixar organizadinho aí no teu caderno. Agora do outro lado nós vamos esquematizar, vamos ocupar praticamente todo o quadro para montar esse esquema e depois nós vamos interpretar o esquema para finalizar o bloco com esse esqueminha aqui, beleza? Então ele é extremamente importante para você. Anote organizadamente aí no teu caderninho, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo para nós. Vou pegar aqui. Compramos objetos estragados. Aliás, eu vou começar um pouquinho para trás aqui para montar o nosso esquema. Compramos objetos estragados. Beleza? Então vamos fazer aqui a classificação morfológica. Compramos é verbo. Objetos é um substantivo. Estragados é um adjetivo. Beleza?
Quem é que comprou alguma coisa? Quem comprou alguma coisa fomos nós. Nós aqui é o meu sujeito. Nós compramos objetos estragados. Beleza. Com base no que está escrito aqui, questão de interpretação, o que eu poderia dizer? Que todos os objetos comprados por nós estão estragados, ou eu poderia dizer que parte dos objetos comprados por nós estão estragados. O que eu poderia dizer? Você não poderia dizer nenhuma das duas coisas, porque você não está fazendo aqui uma leitura gramatical. O que seria uma leitura gramatical? Vamos lá. Olha, lembrando aquele esqueminha. Eu tenho aqui neste período, período começa com letra maiúscula e vai até ponto final. Eu tenho um verbo. Um verbo, ele forma uma oração. Uma oração forma uma ideia. Aproveitando, se eu tenho uma oração, qual é o nome do período que só tem uma oração? Ele é chamado de período simples. E qual é a classificação da oração de um período simples? Ela é chamada de oração absoluta. É chamada de oração absoluta, beleza? Bom, se eu tenho só um verbo, então eu só tenho uma ideia. E dentro daquela interpretação sugerida, né, de que se todos os objetos comprados estão estragados ou parte deles estão estragados, eu tenho que pensar, olha a formação ideológica. Nós compramos objetos estragados. Compatível é uma ideia. E eu quero dizer, se todos eles estão estragados ou parte deles estão estragados, tá? Para isso eu precisaria de uma nova ideia. Então eu precisaria ao todo de duas ideias. Para duas ideias eu precisaria de duas orações. Para duas orações eu precisaria de quê? Dois verbos. E aqui eu tenho quantos verbos? Um. A única coisa que pode ser dita aqui é que objetos estragados foram comprados por nós. Se todos estão estragados ou parte deles estão estragados, então eu preciso de uma nova ideia, uma nova oração. É aí que entra o pronome relativo. O pronome relativo, ele foi criado dentro da língua portuguesa para demonstrar se o referente dele é parte de um grupo ou ele é todo, tá? Vou mostrar para vocês, vejam só. Vamos criar aqui dois períodos distintos. Dois. Dois períodos distintos. Primeiro, compramos objetos que estão estragados. Ou eu poderia colocar: compramos objetos que estão estragados. Então você observa que agora eu tenho dois verbos, vejam. Eu tenho aqui, ó, compramos, que é um verbo, estão, que é outro verbo. Compramos aqui verbo, estão,
É outro verbo. Bom, se eu tenho dois verbos, agora eu tenho quantas orações? Duas orações. Quantas ideias eu tenho aqui? Duas. Onde termina a primeira ideia? Em estragados. Então, olha só. Vai ficar tudo alinhadinho aqui. Ó, vejam. Separando aqui as ideias, ó. Aqui eu teria a primeira ideia, que nós chamaremos de primeira oração. Segunda ideia, que nós chamaremos de segunda o quê? Oração. Beleza? Então, olha só, preste atenção. Vou fazer a pergunta, tá da interpretação. O que estão estragados? Você vai me dizer, objetos. Então, você concorda que é como se eu colocasse aqui, ó, objetos estão estragados. Beleza? Se você concorda, então eu posso afirmar que esse termo que, ele está substituindo o termo objetos, que é um substantivo. E quem pode substituir um substantivo é o pronome. Correto? Então aqui ele é um pronome porque ele está substituindo o substantivo, como aqui também, ó. Ele está se referindo ao substantivo objetos. Ao substantivo objetos. Beleza? Por isso, ele é chamado de pronome. Tranquilo? Maravilha. Agora, olha só. Preste atenção. Estarem estragados é uma característica. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou destacar e vou chamar essa estrutura destacada de característica. Da mesma maneira aqui, ó. Essa estrutura destacada eu vou chamar de característica. É isso. Beleza? Maravilha. Agora preste atenção aqui na nomenclatura gramatical. Esse termo o que, ele foi chamado de pronome porque ele está substituindo um substantivo. Beleza. E o que mais ele faz? Olha só. Ele faz com que esta característica, olha o nome aparecendo, seja relativa a quem? A objetos. Faz com que isto seja relativo a isto. Beleza? Por isso, ele foi chamado de pronome relativo. Lembram daquela observação teórica que eu dei? Ele é chamado de pronome porque substitui um substantivo. E ele é chamado de relativo porque estabelece uma relação entre a característica da sua oração e um substantivo da oração anterior. Aí eu coloquei entre parênteses, será o substantivo que o pronome retoma. Então ele é um pronome relativo, pronome porque substitui substantivo e relativo porque faz com isto seja relativo a isto. Achou a condição de pronome relativo, cai naquela primeira observação. E sempre que tivermos um pronome relativo, ele estará obrigatoriamente iniciando uma oração subordinada adjetiva. Então eu posso sublinhar aqui e dizer que essa estrutura destacada é uma oração subordinada adjetiva. Como também aqui eu posso afirmar que eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Se nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva, iniciada pelo pronome relativo, você observa que a diferença entre os dois períodos é literalmente porque este tem a vírgula, olha aqui, ó.
ele tem a vírgula, e este aqui não tem vírgula. Aí, para nós acabarmos a classificação da oração adjetiva, nós vamos para o nosso esquema aqui ao lado. Olha só, nós falamos em pronome relativo. Se ele estiver com vírgula, a oração é o quê? Explicativa. Se ele estiver sem vírgula, a oração ela é o quê? Restritiva. Então vamos lá, vamos fazer um paralelozinho aqui, ó. Observa que a pronome relativo aqui, ele está com o quê? Com vírgula. Se ele está com vírgula, o que o nosso esquema aqui fala? Olha só, com vírgula, ela é o quê? Explicativa. Então eu posso vir aqui e afirmar que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, o quê? Explicativa. Agora eu percebo que a de baixo, ela não tem vírgula. O que o esquema fala? Ó, sem vírgula, ela é chamada de quê? Restritiva. Então eu posso vir aqui e dizer que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, o quê? Restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. E sempre que eu tiver uma oração subordinada adjetiva, qualquer oração subordinada estará ligada a uma outra oração, em que nós a chamaremos de quê? De oração, o quê? Principal. Então, esta aqui, ela é chamada de oração principal. Correto? Beleza? Agora, o que a gente vai ter que se preocupar aqui é com a interpretação. Principalmente para você que vai escrever uma redação. E também na parte de interpretação textual. Se eu uso o pronome relativo com vírgula, eu estou dizendo uma coisa. Se eu uso sem vírgula, eu estou dizendo uma outra coisa totalmente diferente. Então, vamos lá. Como é que eu vou usar aquele meu esquema? Você vai usar da seguinte maneira. Você achou o pronome relativo? Achou. Então, você vai pegar o restante da oração adjetiva e vai colocá-la como uma característica, beleza? Vocês se lembram que aqui no nosso esquema, eu tenho essa lacuna aqui para ser preenchida, tá vendo? A característica D. Você vai colocar nessa lacuna o que você chamou naquela oração de característica. E você percebe que aqui a lacuna é antecedida por o grupo D, o grupo D. Nessa lacuna, você vai colocar o substantivo retomado. Exatamente, tá? Parece ser complicado, mas não é, tá bom? Então, vamos lá, tá? Nós já sublinhamos lá a característica. Nós vamos lá e aqui, tá? Então, vamos pegar aqui com vírgula, que é a primeira nossa. Vai olhando o teu caderno aí. A característica de quê? Qual que é a característica aqui? De estarem estragados. Estarem estragados. Você vai colocar, pode adaptar a conjugação do verbo. Então, a gente volta aqui, ó. A característica de quê? De estarem estragados. É dada. Tá certo? É dada. Olha só. Tem vírgula. Ó. A característica de estarem estragados. Agora volta. É dada. A parte ou a todo? Quando tem vírgula, é todo. A todo, o grupo de quê? De objetos. Desloca o que para cá? Que compramos. Então, vamos lá. A característica de quê? De estarem estragados. É dada a parte ou a todo? A todo. A todo o grupo de quê? De objetos que nós compramos. Então, nós compramos um grupo de objetos em que todos eles eram objetos estragados. Ponto. Beleza. Agora nós vamos ver sem vírgula. Então, vamos lá. Sem vírgula, você pode observar que saiu do todo para quem? Para a parte. Então, vamos lá. A característica de quê? De estarem estragados. Vamos lá para o nosso esquema, ó. A característica de quê? De estarem estragados. Volta.
é dada a parte ou a todo, sem vírgula, a parte. A parte de um grupo de quê? De objetos que compramos. Beleza? Vou repetir. A característica de estarem estragados é dado a parte de um grupo de objetos que nós compramos. Então, a interpretação, nós compramos um grupo de objetos em que parte deles eram objetos estragados. Então, amado, se você coloca a vírgula, todos os objetos estão estragados. Se você não coloca a vírgula, parte dos objetos estão estragados. É uma diferença muito grande. Aí você fala, Prado, quer dizer que a diferença da oração adjetiva, explicativa, para a restritiva é no uso ou não da vírgula? Exatamente. Exatamente. Tá? Se eu colocar vírgula, esse elemento aqui é todo. Se eu não colocar vírgula, isso aqui é parte de um grupo. Aí, algumas coisas interessantes em termos de interpretação. Vamos tentar visualizar aqui o seguinte esquema. Olha só, preste atenção. Vamos pensar na frase, ó. Enviei documentos para minha irmã que mora em São Paulo. Enviei documentos para minha irmã que mora em São Paulo. Quem é que mora em São Paulo? Irmã. Então, o que é um pronome relativo, com vírgula. Da mesma maneira, enviei documentos para minha irmã que mora em São Paulo. Quem mora em São Paulo? Irmã. Pronome relativo, sem vírgula. Agora vamos fazer aqui a interpretação. A característica de que morar em São Paulo é dada a parte ou a todo, com vírgula, é todo. Quem é o todo? Irmã. Irmã é o todo. Se ela é o todo e a palavra está no singular, quer dizer que eu tenho quantas irmãs? Uma, que por sua vez mora onde? Em São Paulo. E é para ela que eu enviei o quê? Documentos. Agora vamos ver o efeito disso sem vírgula. Ó, enviei documentos para minha irmã que mora em São Paulo, sem vírgula. A característica de que morar em São Paulo é dada a parte ou a todo? A parte de um grupo de quê? De irmãs. Ela é parte de um grupo de irmãs. Então eu posso afirmar que eu tenho mais de uma irmã. Quantas? Aí não dá para dizer. Só pode se dizer que tem mais de uma irmã, tá? E uma delas mora em São Paulo. E é para essa irmã que eu enviei os documentos. Para outra irmã ou as outras irmãs, o que não dá para falar aqui, o que eu posso afirmar é que elas não moram em São Paulo. Beleza? Entendido? Usou vírgula, é todo. Não usou vírgula, é parte. E aí, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Se com vírgula ele é todo, então, imagine um pronome relativo retomando um substantivo cuja ideia é única em sua existência. Por exemplo, nome de uma cidade, um artigo da Constituição Federal, porque ele é único, o artigo 5º, o artigo 37º da Constituição Federal, tá certo? Eles são únicos em sua existência. Só temos um artigo 5º, um artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Então vejam só, uma preocupação que nós devemos ter. Olha aqui. Bora lá. O que a gente precisa perceber é o seguinte, é uma observação final, tá? Para a gente fechar o nosso esqueminha aqui de orações adjetivas, tá bom? O que nós vamos perceber aqui é o seguinte, vejam. Com base no
Artigo 5º da Constituição Federal, olha aqui, que trata da propriedade intelectual aí continua, tá? Então veja, quem é que trata da propriedade intelectual? Artigo 5º. Então percebam que esse termo que retoma a palavra artigo, que é classificada como um substantivo, sendo determinada por um que numeral, correto? Então, quem trata da propriedade intelectual é o artigo 5º. Beleza, o que? Então, eu posso afirmar que ele é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo, retomando o elemento anterior. Então, olha só. Tá aqui. Fechou? Se eu tenho aqui um pronome relativo, então eu posso afirmar que essa estrutura aqui é classificada como oração subordinada adjetiva. Beleza. Percebam o problema que nós criamos aqui. Vejam que antes do pronome relativo não tem vírgula. Então vamos fazer aquela interpretação sem vírgula. Olha no esquema do teu caderno, tá? Saia dessa folhinha, vai lá para o esquema e acompanha a minha explicação. A característica, como eu falei, é tratar da propriedade intelectual. Vejam só. Eu vou pegar isso aqui, vou destacar e vou chamar tudo de característica. Aí vamos fazer aquela pergunta. A característica de quê? De tratar da propriedade intelectual. É dada a parte ou a todo? Sem vírgula, a parte. A parte de um grupo de quê? De artigos 5º. Então eu tenho mais de um artigo 5º e um deles trata da propriedade intelectual? Não, está errado. Exatamente. O artigo 5º ele é único em sua existência. Se ele é único em sua existência, então ele precisa ser tratado como o quê? Como todo. E para ser tratado como todo, a vírgula aqui, ela será o quê? Obrigatória. Esta vírgulazinha aqui, ó, ela é uma vírgula obrigatória, ó, vírgula obrigatória. É uma vírgula obrigatória, correto? Então, a minha oração subordinada adjetiva, nesse caso, ela precisa ser obrigatoriamente o quê? Explicativa. Ela precisa ser explicativa. Então, nos levando à seguinte observação. Olhem só. Bora lá. A observação que nós vamos colocar aqui é a seguinte, a dica do Prado, hein? Ó. Sempre que usarmos um pronome relativo, retomando um elemento único em sua existência, o uso da vírgula antes
do pronome relativo, antes do pronome relativo, será obrigatório. Será obrigatório. Então, o artigo 5º aqui, ó, o artigo 5º aqui da Constituição Federal, eu vou colocar aqui, ó, para ficar legal. Elemento único em sua existência. É um elemento único em sua existência. Então, o uso da vírgula será o quê? Obrigatório. Está aqui, ó. Vírgula obrigatória. Beleza? Porque o artigo 5º da Constituição Federal, dentro da Constituição Federal, ele é um elemento único. Então, isso aqui, querendo ou não, já é uma regra de pontuação, de emprego ou não da vírgula. No caso, um emprego obrigatório. Beleza? Tranquilo? Então, com isso aqui, nós conseguimos fechar o estudo das orações adjetivas. Tá certo? Mas, né, como nós estamos aqui falando de orações adjetivas, e é essencial para ela o uso do o uso do pronome relativo, nós faremos então um estudo do pronome relativo nas orações adjetivas. Só que isso nós faremos no nosso próximo bloco. Beleza, galerinha? Um grande abraço, fiquem com Deus, beijo forte no coração.